Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Marco Schultz, que a princípio dispensa apresentações, especialmente para quem é do mundo da meditação e do yoga. Mas como a internet é muito ampla, sempre vale a pena apresentar um pouquinho de uma pessoa que é muito especial, que é conhecido do Simplesmente Yoga e também do filme Eu Maior. O Marco, ele trabalha com yoga e meditação já há mais de 20 anos, talvez mais de 25 anos, depois o Marco pode me corrigir. Já estudou com professores de diversas linhagens, assim, do Brasil, do mundo, de várias linhagens tradicionais e contemporâneas também. E também faz grupos de estudos, viagens, né, para importantes lugares do mundo, especialmente aqueles centros de peregrinação, centros espirituais, lugares especiais. Né? E além disso, como se não bastasse, ele realiza retiros e satsangs, que para quem não sabe são encontros especiais onde a gente pode contemplar música, pode cantar, a gente recebe ensinamentos e ainda tem a oportunidade de meditar. Eu mesmo tive a oportunidade de estar num dos satsangs do Marco e é algo que é inesquecível, assim, porque é de uma sensibilidade, de uma conexão assim, tremenda. Bom, mas hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta para o Marco e também fazer um convite para todo mundo ao final desse pequeno bate-papo, entrevista aqui com ele, que é uma temática que é de como aplicar e viver a espiritualidade e o autoconhecimento de uma forma coerente, responsável, honesta, no dia a dia das nossas vidas. Então, Marco, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para a gente poder bater esse papo, e em nome do nosso bem-estar, então não só de Porto Alegre, mas de todo o nosso bem-estar que tem pelo Brasil. Muito obrigado pelo convite. E me corrija se eu estiver errado, faz mais de 20 anos, né? Sim, irmão. Primeiramente, gratidão compartilhada. É um prazer estar aqui com você, conversando, sim, esclarecendo, né, um pouquinho desses temas todos que a gente comunga, né? Tenho certeza que vocês do jornal têm aí como intenção principal, né, e mais profunda, servir a comunidade com temas importantes, voltados ao autoconhecimento, e é um prazer estar aqui, tá, compartilhando isso tudo com vocês. Legal, Marco. Essa temática, ela me chamou muito a atenção, assim, de como a gente aplicar o autoconhecimento e a espiritualidade no nosso dia a dia, né, dessa forma coerente, porque eu acho que é um dilema de todo buscador, assim, quem está nesse mundo, e eu acho que tem a ver muito com a questão da cultura de paz também, né? Sim. E me fala mais, assim, como é que tu vê isso, assim, como é possível? Ou até mesmo das dificuldades disso. Porque eu vejo muita dificuldade no meu dia a dia, assim, de como lidar, né? De como conseguir aplicar as coisas que a gente aprende. Às vezes a gente medita, e só que aplicar é diferente, né? Porque exige mudanças, né? A gente tem que viver, né? Então eu acho que o estudo, a teoria e tudo que hoje em dia principalmente existe assim de uma forma tão acessível é importante, é bendito, mas tem essa história da gente de fato integrar, se apropriar disso tudo na realidade do bom combate da vida, né? Então eu acho que é importante essa proposta de um retiro urbano. E a provocação é essa mesmo, ou seja, ao invés da gente sair do contexto da cidade para entrar em retiro, não, é um retiro, é uma proposta autêntica de renúncia mesmo, da condição de personagens, né, do dia a dia da vida, para poder ali viver uma história e depois levar para casa essa história, ou seja, no sábado à noite, cada personagem, depois desse momento de pausa e aprofundamento, vai voltar para a sua realidade e buscar ali aplicar com tudo que a pessoa normalmente vive num sábado à noite, se no caso o retiro, né, proposto num fim de semana. Então ele tem essa intenção de talvez acolher também pessoas que têm essa dificuldade, essa resistência e entrar em contextos de retiro com temas importantes que alguém até sinta já um interesse, uma necessidade e está ali num ambiente de cidade, num ambiente urbano, debatendo questões, informações, mas dentro de um contexto assim também onde a gente busca se apoiar em escrituras, em estudos, em ciência,
para poder, através desses recursos todos, ter um campo mais favorável para esse apropriamento, que depois vai para a vida da pessoa, para o dia a dia, né, de cada um, mas que a dificuldade é essa da gente fazer esse contexto de uma realidade externa se tornar uma realidade interna, é um quadro, um contexto de todos nós. Então, eu acho que não só atual, como talvez tradicional, essa linha fina de viver o autoconhecimento de uma forma autenticamente verdadeira. E aí é importante, eu acho, que da gente entender o que é autoconhecimento, né? Porque as pessoas às vezes resumem o processo de autoconhecimento a um contexto, vamos dizer assim, horizontal, ou seja, eu e minha vida de Marco. Mas a proposta é de eu ir além dessa vida de Marco, que é importante porque é através dela, mas a vida de uma realidade antes do Marco, e além do Marco também, ou seja, a realidade de um eu sou no Marco, que o Marco costuma não dar tanta atenção, ou costuma se esquecer. E essa abordagem, né, é uma abordagem talvez até de desmitificar, muitas vezes, esse caminho religioso, espiritual, que a gente tanto busca e precisa para as nossas vidas, mas não de uma forma, vamos dizer assim, onde isso é uma das atividades que eu pratico na minha agenda, no meu calendário. Não, é uma realidade que eu tenho que comungar, encontrar e oferecer isso para a minha vida, para a vida do Marco, oferecer a minha realidade de eu sou, que eu reconheço, que eu me aproprio, para o Marco, que está aqui vivendo uma condição humana, acertando, errando, com as suas características, qualidades e defeitos, que tem uma realidade bastante comum, urbana, ordinária também, mas que busca cada vez mais com esse sadhana, essa prática do yoga, tá apropriado, né, desse eu sou para oferecer, vamos dizer assim, para o Marco, e ele está mais inteiro, mais equilibrado, mais consciente, sendo um cidadão mais responsável, um parceiro, um filho, um pai, enfim. E onde nessa realidade, né, dos papéis que a gente representa em vida, apropriados desse eu sou, possam ter um quadro assim que de fato seja honesto e coerente, né, com tudo isso que a gente estuda tanto. O Marco acabou adiantando aqui, né, gente, que a questão do retiro, eu ia fazer um convite no final, mas o Marco já falou do retiro, né? Então, até antes de fazer uma pergunta, eu já vou colocar aqui que a grande notícia é que o Marco vai estar em Porto Alegre, 13 e 14 de agosto, junto com o Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz, né? Que o Roberto, acho que é o convidado do Marco. É convidado do Marco ou vocês dois são convidados? Eu não sei mais. Mas tu também fez agora há pouco tempo o retiro no Rio de Janeiro, não fez, Marco? Sim, sim, é verdade. Esse contexto de retiro urbano, né, a gente aqui, vamos dizer assim, o projeto foi um projeto que eu tive uma percepção assim disso, aquilo que eu comentei, de oferecer algo dentro da cidade, porque a gente faz muitos retiros, né, fora do contexto de cidade, e que são benditos, né, aquela pausa que todo mundo precisa para passar, enfim, 3 dias, 4 dias, uma semana, né, fora. E até você comentou também os contextos da viagem que não deixam de ser também um retiro, né, esses locais de peregrinação. Mas talvez dentro de um contexto mais contemporâneo, adequado à realidade, né, da maioria das pessoas, de fazer um retiro na cidade. Então, de fato, a gente começou com essa proposta o ano passado em São Paulo, há um mês atrás no Rio de Janeiro, e agora em Porto Alegre. É a segunda vez que eu estou fazendo esse retiro com o Roberto, ele convidado, mas de uma certa forma não tem ninguém na frente ou atrás, não. É um contexto onde um irmão querido, né, abraça essa proposta da gente se juntar e poder juntos somar forças para trazer para as pessoas, né, esse campo, não meramente de informação, mas de inspiração e um campo favorável a esse apropriamento. Porque não adianta nada a gente né, visitar lugares e participar de eventos e absorver tanta coisa inspiradora, mas sem esse apropriamento. Então, eu acho que o linguajar do Roberto, com toda a experiência, a cultura que ele tem,
é muito adequado, a gente funciona muito bem junto, existe uma sintonia muito grande, uma empatia, né, ao propósito espiritual, ao propósito do autoconhecimento, ao que tu falou, a cultura de paz muito grande. E é um prazer, né, estar indo para Porto Alegre e com o irmão, né, que é sempre bom. A gente se vê muito pouco, é uma oportunidade, né, ele vindo de Brasília, e eu, enfim, de todos os lugares que eu viajo também, né, de Florianópolis, onde eu resido parte do ano, da gente se juntar em Porto Alegre e poder estar junto também, compartilhando, né, isso tudo com as pessoas. E eu acho, já de muito tempo, muitos anos que eu conheço o Crema, né? E ele é muito inspirado, né? Quando ele fala é uma poesia, para mim ele é uma poesia ambulante, né? É isso aí, eu concordo também. E desde que eu te conheci também, Marco, assim, tudo que pelo próprio satsang, né? Eu te sinto muito conectado, inspirado, assim, também. Como o Crema assim, esse encontro de vocês é muito abençoado, assim, né? Porque são duas inspirações, né? São duas pessoas inspiradas para estar trazendo um tema que é de extrema relevância, né? Extrema relevância mesmo. Você sabe que é até interessante, né? Fazendo um depoimento pessoal, claro que o Crema, ele é uma pessoa bastante conhecida, mas eu tive meu primeiro contato com ele, com a Unipaz, por volta dos anos 2000, ou algo assim, onde um evento grande internacional aconteceu aqui em Florianópolis. E sim, do momento que eu ouvi, já existiu esse encontro, né, e que depois veio se concretizar de uma forma indireta, né, com o Eu Maior, porque eu não participei da gravação que os meus irmãos, os outros produtores, os diretores do filme fizeram, lá em Brasília com ele, mas a gente, vamos dizer assim, já se aproximou. E há uns 2, 3 anos atrás, a gente pela primeira vez se encontrou, né, pessoalmente, e realizamos um retiro lindo de 4, 5 dias no interior de São Paulo, com a proposta de emergência espiritual. Então, assim, são temas extremamente importantes e aonde tem que existir algo de uma empatia. Não me cabe muito nessa proposta estar com uma pessoa, vamos dizer assim, onde a gente soma 1 mais 1, 2. Eu acho que o Crema, ele tem uma inteireza e uma disposição de um serviço tão mais profundo, a causa maior, sabe? Independente do nome que a gente proclame essa causa maior, a gente pode até chamar aqui de um eu maior, né? E vejo um irmão servidor como eu, sabe? Nessa realidade de eu menor, né? Vestido disso, ele de Roberto, eu de Marco, mas da gente realmente ter algo de amor, de dedicação para esse eu sou, sabe? Em mim, em você, nele, em todos. E essa é a realidade do yoga. Não tem porquê a gente entrar numa proposta de retiro que propõe renúncia o quê? Da identificação com o meu eu menor, né? Invocando a possibilidade, a extensão desse menor em direção a algo que o sustenta, algo que é antes a vida, que dá vida do Marco, né? E é importante, porque a gente só pode encontrar paz nesse absoluto, sabe? Nisso que é a paz, e não numa experiência de paz. A proposta de tudo isso é realmente da gente ter um entendimento, de novo, a palavra eu acho que é importante, sublinho ela, um apropriamento desse estado de paz. Para ir sair do retiro, voltar para as nossas casas, e está ali, eu comungando com essa paz em mim, que eu reencontrei, porque ela está aqui, ela está disponível para todos nós, né? Para justamente oferecer isso para a realidade do dia a dia, urbana que seja, né? Para o karma que nos cabe viver, mas aonde eu estou com esse dharma, sabe? Primeiro, para poder, né, passar pelo karma, em passagem estamos, de uma forma assim mais consciente, mais tranquila, mais equilibrada, talvez também mais digna, né, mais esforçada, mais coerente com essa oportunidade que a gente tem aqui de estar encarnado agora. Que lindo, Marco, que lindo mesmo. Quando tu fala, eu conecto muito com o que tu diz, assim, porque é uma vontade de se jogar nesse lago, né? E ao mesmo tempo, por isso que eu acho fantástica essa proposta do retiro. Tem seres humanos que nunca experimentam isso numa vida. Infelizmente, me parece, não sei o que tu acha disso, né? Mas
Isso me parece que é uma realidade. Parece que tem pessoas que não têm a bênção de experimentar isso e tem pessoas que não têm uma bênção de experimentar. E quem tem esse privilégio é de, poxa, vamos em busca disso, né? Acredita nisso, né? Sim, irmão. Sim, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo é tão interessante, né? Porque, vamos dizer, eu falo da minha vida, né? Um passado de tantos desencontros, né? De tanto sofrimento, de tanta condição mesmo humana, né? Com a realidade do dia a dia e de repente ali, sabe-se lá, né? Estendido a outras encarnações também, a outras passagens. Mas o fato é que tudo isso, obra, né? Acertando, errando, me colocou onde eu estou agora. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande mérito, e com o mérito vem uma enorme responsabilidade da gente, de fato, aprofundar, apropriar e comungar com essa oportunidade que tu coloca, né, que de fato é privilegiada. Mas essa realidade do eu sou, esse contexto, vamos dizer assim, dármico, onde Dharma, talvez podendo ser aqui colocado como aquilo que nos sustenta, está disponível para todo mundo. Então, realmente é um contexto mais de dar-se conta. Então, mas para dar-se conta, a gente tem que viver o que precisa viver, né? É aí que eu digo que enquanto não há em vida uma condição autêntica, onde eu não mais me identifico por realização com a minha vida relativa, com a minha história de marco apenas, e através dessa falência, de novo, da identificação com o marco, algo em mim engrandece e estende. Esse eu menor, assumidamente falido, e eu falo isso assim de um lugar de realismo, de realidade, de depoimento, de honestidade, onde a vida no marco não me contenta, porque ela é relativa. E quando eu me aproprio dessa realização, eu esvazio essa xícara cheia de marco e com esse espaço alguma coisa entra, e é aí que eu coloco no nível do estado. E é esse estado que a gente quer cada vez mais integrar, né? Se a gente pega a palavra yoga e ela representando união, reintegração, encontro, reencontro, é justamente isso, né? Daquilo que veio depois com aquilo que é antes. E esse é o contentamento que a gente tanto busca, né? A realidade do ser, não a realidade de um estar, não uma realidade baseada em experiências ou em acúmulo, né? Seja ele de que forma for, mas numa realização, num retorno ao antes. E aqui estou, agora, sabe, apropriado, integrado, mais completo, vamos dizer assim, para viver a realidade da minha vida, que tem cabimento. Tem cabimento hoje eu não estar, por exemplo, dentro de um monastério, né? Protegido entre quatro paredes e vivendo um ritmo, vamos dizer assim, de disciplina e de louvor, e dentro de algo, né, um campo que o meu coração invoca, até em saudade, né, essa realidade talvez que a gente tende a romantizar um pouco, mais adequada para viver o caminho espiritual. Eu acho que o terceiro milênio, a era de Aquários, a espiritualidade saiu, sabe, das instituições, dos monastérios, dos ashrams, e é uma realidade, não de domingo de manhã apenas, ou de um sábado de pausa, né, no caso dos judeus, mas uma realidade do dia a dia para nós, leigos, eu e você, né, com tudo isso que nos cabe viver, porque é uma responsabilidade nossa, ter a realidade que temos em vida hoje, mas como que eu posso viver uma história, viver o yoga e oferecer isso, né? Isso tudo que o yoga num nível de estudo, de dedicação, de retiros, de viagens me traz para o pequeno da vida, para o lado ordinário da vida. Às vezes eu acho que assim, muito dessa nossa história espiritual fica num anseio, né, de realidade extraordinária, mas eu acho que o extraordinário é a gente poder viver com a nossa característica ordinária em paz, em total consciência, com total inteireza, ordinário assim, que estou, né, mas tem algo aqui que não projeta uma expectativa extraordinária dessa realidade ordinária,
que já supre, vamos dizer assim, uma sede mais profunda que talvez eu tenha de uma realidade mais sutil, né, de uma realidade de alma, mas que está aqui, sabe? Eu não preciso deixar, né, de ser Marco, vamos dizer assim, eu só preciso deixar de resumir a vida com essa identificação do que o Marco, vamos dizer assim, percebe dentro desse contexto, né, de espaço, de tempo, tem mais. E poder simplesmente relaxar, né, nessa realidade que eu estou aqui colocando também como uma realidade dármica, tá tudo certo, enfim, a vida segue e tem algo, né, me levando e que é bom, né, poder ser levado porque se aparenta quase que na condição de filho, né, deixar o pai, ou seja, a mãe, aquele que me colocou aqui, tá junto, né, me acompanhar, porque o filho por si mesmo, ele não acerta o alvo não, ele precisa dessa relação com o Divino Pai, com a Divina Mãe. Marco. Nossa, gratidão pela... Era um bate-papo que virou um grande ensinamento. Gratidão, Marco. Para quem estiver assistindo essa conversa, esse bate-papo, fica então um grande convite, assim, eu diria até imperdível. O evento vai acontecer 13 e 14 de agosto, vai ser no Solar Multiespaço, em Porto Alegre. Em algum lugar aqui próximo a esse vídeo deve ter algum link que vai puxar, né, para você obter mais informação. Marco, gratidão pela conversa, pelo bate-papo, por tanta elucidação, né? E eu tenho certeza que isso vai ser um grande encontro, um belíssimo encontro, e para realmente a gente poder respirar um pouquinho mais sair dessa matrix, né? E usando as tuas palavras, né? Se apropriar dessa paz, né? A gente aproveitar essa crise, que tudo que está aí seja a crise do eu, né? Exatamente. Primeiramente, gratidão compartilhada, irmão. É uma bênção poder, né, ter um momento para ter essa partilha. E eu só quero fazer essa colocação assim importante, porque tudo bem, é uma questão de linguajar, né? Mas é importante, sabe, a gente entender o Matrix como algo assim bendito, porque o Matrix invoca justamente a gente colocar as coisas no devido lugar. Então, o meu cabimento, por exemplo, como Marco, o teu como Érico, existe esse cabimento. Nossa, é uma vida assim bendita, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa escola da vida, sabe? Mas eu acho que a invocação do momento é realmente em a gente verticalizar um pouquinho da nossa percepção, da nossa consciência em relação a isso tudo, até mesmo da espiritualidade, da religiosidade, do yoga, sabe? De novo, é aí que vem a palavra apropriamento, né? Porque eu apropriado verticalizo e, de repente, consigo estar aqui na horizontalidade da minha condição momentânea, mas com uma frequência diferente, né? Para viver de uma forma inteira, não é só uma questão, vamos dizer assim, de uma vida de paz e de poesia, não, para viver de repente determinadas condições dramáticas, né, que nos cabem no Matrix, mas eu estou aqui, sabe, eu tenho esse ensinamento, não do Cristo, não do Buda lá, mas tudo isso, né, da Gita, do Evangelho, está aqui, está cantando em mim, sabe? Porque eu dou atenção a isso. Eu acho que essa palavra é uma palavra assim tão simples, mas que não pode ser simplória, e que bom que é simples, né? É tudo uma questão de atenção, sabe? E não é meramente a atenção do Marco, mas é uma qualidade de presença que quando eu dou atenção se apodera de mim. E aí eu poder ser conduzido e viver minha vida com isso. Essa ideia do retiro urbano é para justamente a gente ter uma oportunidade de trocar todos esses temas, de sim se apoiar em textos e escrituras milenares de diferentes tradições. O Roberto, obviamente, trazendo a cultura dele, que você sabe é muito plural, é quântica. O irmão realmente ele tem um conteúdo assim incrível, inspirador, e de nos apoderarmos juntos, sabe, disso tudo, para poder depois voltar para essa realidade, né, das nossas vidas, jamais, vamos dizer assim, estendidos, né, através desse sopro que nos inspira, e sermos, vamos dizer assim, filhos e filhas mais maduros, né, honrando o grande que nos colocou aqui com cabimento.
Que lindo, Marco. Muito obrigado, então. Muita gratidão. E fica o convite a todo mundo que nos assistiu aqui para aproveitar dessa oportunidade. Namastê, irmão. Que Deus abençoe a todos, tá? Tudo de bom.